Desenvolver políticas de drogas de maneira a tratar o dependente de forma eficaz e combater o tráfico de entorpecentes. Esse é um desafio cada vez maior dos governos. A UPF recebeu um especialista no assunto drogas. O jornalista Jean Marmentini conversou com ele. Ele é médico psiquiatra, professor da Unicamp em São Paulo, também é pesquisador do uso terapêutico de substâncias psicodélicas e também pesquisa na parte de políticas de drogas. Ele esteve aqui em Passo Fundo, na UPF, participando da semana acadêmica do curso de farmácia. Luiz Fernando Toffoli está aqui com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao UPF TV. Obrigado. Então, doutor, como pesquisador, de política de drogas, como é que está a situação no Brasil? Então, no momento, isso tem sido muito discutido pela mídia, A opinião pública tem se posicionado em relação à questão das políticas de drogas. Nós temos, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, uma ação em julgamento sobre a descriminalização de todas as drogas, que significa não punir o usuário, não mantendo o tráfico como ilegal, e muitas coisas têm sido discutidas, Por exemplo, o uso terapêutico de maconha, o cannabis, o uso terapêutico de substâncias psicodélicas, que foi o tema que eu vim falar aqui em Passo Fundo, e também até a questão da legalização de algumas substâncias, como por exemplo a maconha. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente considerar é que, da maneira que está, as coisas não parecem estar dando muito certo. O consumo não está reduzindo, o poder do narcotráfico não está sendo abalado, as cadeias estão ficando superlotadas, e o que só aumenta, na verdade, o poder do crime organizado. Então eu louvo a ideia do Uruguai como uma novidade, como uma possibilidade de se tentar novas políticas. Doutor, o senhor como médico psiquiatra, o quanto o uso terapêutico de substâncias psicodélicas, que o senhor pesquisa bastante sobre isso, pode ajudar ou não em uma pessoa que tenha algum transtorno, algum problema? Olha, as principais pesquisas do momento, elas vão em três vertentes. Uso problemático de drogas, então parece surpreendente você usar uma droga, algumas drogas que são ilegais, outras não são, Outras substâncias psicoativas não são. A ayahuasca, por exemplo, é uma substância psicoativa que no Brasil é regulamentada para uso religioso, não é ilegal. Qual? A ayahuasca é o chá do Santo Daime, conhecido popularmente, mas também tem outras. Mas deixa eu voltar primeiro para os transtornos, Então teria para o uso problemático de substâncias, alcoolismo, uso de drogas. Alguns estudos têm se voltado para quadros como depressão, e tem também uma doença psiquiátrica chamada transtorno do estresse pós-traumático, que é a pessoa criar um quadro após ter passado por uma situação de risco de vida. E ela revive a cena, sonha com a cena traumática, Pode ter sido um acidente, pode ter sido um assalto, pode ter sido um assassinato. Então, esses são as principais vertentes que estão sendo pesquisadas agora, As substâncias que estão sendo pesquisadas, eu já falei da ayahuasca, que é a principal substância que eu pesquiso, e no Brasil é a mais pesquisada também, porque a gente tem uma facilidade de pesquisa para trabalhar pelo fato de não ser proibido. Mas tem outras substâncias também, por exemplo, a psilocibina. A psilocibina, ela é o princípio ativo dos chamados cogumelos alucinógenos, E que usada, e é importante frisar isso, não é igual alguém que vai sair lá catando no pasto o chá de cogumelo. Isso é a substância purificada, administrada por uma equipe competente, em dose conhecida, num espaço terapêutico e com gente treinada para isso. Muito se fala de que, no caso da maconha, a cannabis pode ser um gatilho para desenvolver esquizofrenia, enfim, outros transtornos. Eu queria a sua opinião sobre isso, como médico psiquiatra. Claro. Um ponto que é importante é que existem algumas evidências que mostram que o consumo de cannabis pode ser um disparador para o desenvolvimento de psicoses, e a psicose mais grave, que são doenças mentais graves, é a esquizofrenia. Mas tem um detalhe que é importante. Esses estudos mostram que a maconha ela é particularmente perigosa para pessoas jovens, pessoas com menos de 18, alguns vão dizer que é menos de 21. O cérebro em formação. Isso. E em grandes quantidades. Então, pessoas que fumam todo dia. Essas que estão sob maior risco. Vários riscos. Risco de pior desempenho escolar, risco de desenvolver psicose, risco de desenvolver dependência a outras drogas também. Não quer dizer que todo mundo nessa idade que fuma maconha vai acontecer isso. Mas
deve ser evitado, né? E aí uma das discussões é justamente qual será que é a melhor maneira da gente evitar que os jovens tenham acesso? Será que é melhor deixar que quem controle isso seja o traficante ou será melhor que quem controle isso seja o governo, né? E aí proibindo o consumo para menores de 18 ou para menores de 21? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ok, obrigado então. A gente conversou com o médico psiquiatra, pesquisador e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli. Obrigado pela sua presença aqui na UPF TV. Era isso.